Quem inventou a moda? Quando foi que ela surgiu e por quê? Como foi a evolução desse tema para o que a gente conhece hoje? Bom, nos 2 últimos episódios eu abordei sobre o impacto dos gêneros musicais K-pop e rock na moda. E, para explicar melhor isso e grande parte das mudanças importantes, eu segui uma linha do tempo e nesse episódio não vai ser muito diferente. Hoje eu vou fazer um giro sobre a história da moda, relembrando e comentando a respeito de alguns acontecimentos que marcaram o tema, indo em direção ao significado da moda atual. Dessa forma, fiz uma pesquisa a respeito e, descobri que poderia ficar horas falando sobre isso, porque é um assunto que, além de despertar muita curiosidade em mim, está diretamente ligado à origem da civilização, já que moda se trata também de comportamento, costumes e cultura. Enfim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Luz, eu sou Relações Públicas, consultora de imagem, criadora do Instagram Penso Logo Estilo e resolvi também criar esse espaço para compartilhar um pouco mais sobre a moda em sua melhor versão com vocês. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Penso Logo Estilo. Ai, gente, eu tô bem feliz por finalmente estar fazendo esse giro na história da moda com vocês. Acho que o tema de hoje é bem importante para entender a respeito das escolhas que a gente faz e que muitas vezes a gente nem percebe na hora de se vestir e para saber por que ela de alguma forma acaba gerando impactos na sua vida, mesmo que você não dê a mínima para isso, porque é como eu disse, moda se trata de comportamento e hábitos. Mas para começar a falar um pouco sobre a história da moda, precisamos falar sobre indumentária. Indumentária nada mais é do que uma área de estudo, conhecimento, que se dedica a pesquisar sobre arte e história do vestuário. Aqui no Rio mesmo tem cursos muito bons nesse campo e em faculdades excelentes como a PUC, Unirio, UFRJ e entre outras, mas mais ligados com o cinema, principalmente em cenografia e desenho de figurinos para produções teatrais e audiovisuais. De acordo com pesquisadores antropólogos, o surgimento das roupas está ligado à necessidade do ser humano de se proteger do frio, da chuva e do calor. Algum tempo depois, se somou a isso a necessidade de também esconder a nudez. Dessa forma, os nossos ancestrais logo descobriram as vantagens de se criar vestimentas com pele de animal que não só protegia a pele das adversidades climáticas, como também de pedras e espinhos das árvores. Só para se ter uma ideia, esse cenário é referente a 600 mil anos antes de Cristo e foi comprovada essa data a partir de uma série de escavações em que alguns fósseis e estruturas ósseas foram encontradas por esses mesmos pesquisadores. Bom, com o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas, sobretudo a mesopotâmica e a egípcia, é desenvolvida a tecelagem com a descoberta do linho e o tingimento desse tecido em diferentes cores. No Egito, principalmente, as roupas começaram a ser associadas à identidade e ao status social de uma determinada classe. Os faraós usavam determinados ornamentos que simbolizavam poder, como as maquiagens e o nemes, que é aquele acessório listrado, usado na cabeça pela maioria deles, que era preso na nuca com uma trança e que ficava caído sobre os ombros. Além de poder, as roupas também passaram a adquirir o sentido de autoridade, especialmente pela civilização romana, com o uso recorrente da toga pelos magistrados. Mas com a ocorrência das invasões bárbaras, de inúmeras guerras e choques culturais, a roupa começou a se tornar mais padronizada, se mantendo aí nessa circunstância até o final da Idade Média, que foi uma época na qual não houve mudanças muito profundas na história da moda. Basicamente, os conflitos daquele tempo e as condições adversas da natureza fizeram com que a sobrevivência fosse aí a principal preocupação das pessoas. Bem, com o surgimento do cristianismo, um estilo de vida mais refinado e de excessos passou a ser desenvolvido e desejado pelos recém-conquistadores de Jerusalém. Fato que acabou dando origem à nobreza, à desigualdade social também, né? Tá aí indiretamente ligado, uma consequência. E a diferenciação entre roupas femininas e masculinas, no intuito também de definir e reforçar a distinção dos papéis sociais de gênero. Essas mudanças aconteceram já nos séculos 13 e 14, época marcada também pelo desenvolvimento dos calçados. Mais pra frente, com o renascimento artístico, a preferência por roupas que valorizassem mais certas características dos corpos se tornou cada vez mais forte. Aqui
a gente percebe muito o uso de mangas bufantes pelos homens, que simbolizava força, e de espartilhos pelas mulheres, que tinham por intuito modelar mais o corpo, afinando a cintura e chamando mais atenção para as curvas do quadril e dos bustos, o que era considerado aí principal sinônimo de beleza naquela época. A partir disso, começou a ser ainda mais evidente as extravagâncias e futilidades na moda, inclusive com o aumento de poder e influência das principais dinastias europeias. Uma das que mais chamou atenção nesse ponto foi a monarquia francesa, do rei Luís XIV. Só para vocês terem uma ideia, esse cara era conhecido como Rei Sol e se autodenominou desse jeito como forma de mostrar ainda mais riqueza e poder ilimitado sobre a sua figura. E realmente a moda nessa época passou a assumir esse sentido de exagero, sobretudo, né, na imagem do monarca, que para enaltecer ainda mais essa figura associada à força e autoridade absoluta, usava muitas joias, capas, detalhes como babados e perucas também gigantescas. Bem, indo agora para o século XIX, a moda passa mais uma vez por uma importante transformação, que é a alta costura. Apesar de ter surgido na França, esse conceito foi criado por um estilista inglês chamado Charles Frederick Worth, que ficou responsável por confeccionar coleções exclusivas e artesanais de modelos feitos sob medida para as pessoas da alta sociedade. E é a partir do avanço da alta costura que os desfiles começaram a surgir, bem como as grifes logo em seguida. Enfim, logo após a virada do século e na Primeira Guerra, muitas mudanças aconteceram, inclusive no guarda-roupa feminino, com o uso de cores mais escuras, que passaram a ser associadas ao luto. A partir dessa época também, a maioria delas passou a valorizar mais o conforto e a praticidade nas roupas, porque foi um momento em que a mulher começou a se inserir e a ir em busca de um lugar no mercado de trabalho. Então, aqui passou-se a usar mais roupas curtas, né, no caso como saias, né, até a altura do joelho mais ou menos, e blusas mais largas. Uma outra figura importante para a moda já no início do século XX foi Coco Chanel. A estilista francesa foi considerada o símbolo da mulher moderna por criar roupas e acessórios mais minimalistas. Nesse momento, Chanel cria um vestido preto ou pretinho básico, né, para os mais chegados, fazendo com que a cor deixe de ser associada somente ao luto, adquirindo aí um significado de elegância e ousadia decorrente do sucesso que a peça conquistou, se mantendo presente no armário de muita gente até hoje. Já depois da Segunda Guerra, muitos estilistas europeus fecharam as portas e as mulheres passaram a finalmente usar calças e sapatos maiores como as botas. Além disso, nessa mesma época, os profissionais da moda tiveram que buscar outras alternativas por conta do racionamento de tecido em fibras sintéticas, né, como o rayon e a viscose. Com o final da guerra, a industrialização trazia uma novidade que transformaria profundamente a cadeia de moda: o prêt-à-porter, na França, que se trata daquela roupa pronta para ser vestida. É muito semelhante ao que a gente vê hoje nas fast fashion ou grandes lojas de departamento. Uma mesma modelagem de blusa, por exemplo, apresentando várias numerações de tamanho. Nos anos posteriores, de 1950 a 90, a gente também se depara com muitas outras mudanças, né, e com o sucesso de grandes estilistas. Dentre eles, Dior, Mary Quant, Emilio Pucci, Calvin Klein, Vivienne Westwood, de quem a gente já falou aqui no episódio sobre o rock. E assim, todos eles souberam refletir muito bem, por meio das roupas, o comportamento e os impactos que a sociedade da sua época estava sofrendo, criando tendências que marcaram uma geração e que acabaram servindo como referência aos estilistas futuros. Bom, a partir disso a gente percebe que foram grandes as influências que os fatores externos acabaram impactando na moda e no jeito das pessoas de se vestir em diferentes épocas. E isso é algo que acontece até hoje. A grande maioria das pessoas, com a pandemia mesmo, por exemplo, mudou o estilo das próprias roupas, porque as necessidades e os hábitos passaram a não ser mais os mesmos. Apesar de ser cíclica, né? A moda também está muitas vezes aí ligada em uma busca constante de se adaptar à nossa realidade. Então, gente, o episódio chegou ao fim. Espero que vocês tenham curtido tudo que foi falado aqui hoje. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão sobre qualquer tema daqui do podcast, é só mandar um e-mail para pensologostilo@gmail.com. No meu Instagram, @pensologostilo, você encontra mais informações relevantes sobre moda em sua melhor versão. E se preferir, pode deixar a sua dúvida ou sugestão nos comentários da página também. Beijos e até a próxima!